Olá, estamos de volta com o nosso Farol Tricolor, logo após o jogo em que o Flamengo venceu o Bahia por 1-0. A péssima arbitragem de Sálvio Pereira, ele não quis nem olhar as imagens do lance que ele marcou um pênalti e o Flamengo venceu o jogo por 1-0. Os jogadores do Bahia insistiram, mas não foi só isso, né, Diego? Tem mais coisa para a gente falar. Tem sim, muito mais coisa para a gente falar. Um jogo que a gente sabia que ia ser difícil, mas que teve contornos muito específicos, mas que são tanto comuns quando a gente enfrenta o Flamengo lá, ainda mais num contexto do Flamengo precisando vencer. Vamos tocar nossa vinheta para iniciar os trabalhos. Pois é, estamos aqui de volta nesse pós-jogo, lamentavelmente com o Bahia tendo sido derrotado, mas vamos pedir logo a toda a audiência aí do Farol Tricolor que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem, compartilhem à vontade para a gente seguir crescendo nesse projeto, sempre com a ajuda de vocês. Então é isso aí, o Bahia foi derrotado pela 12ª vez no Campeonato Brasileiro da Série A. Tem uma campanha muito ruim, uma campanha de time que realmente está na zona de rebaixamento, como de fato está. Mas esse foi um jogo cercado de polêmicas, cercado de circunstâncias muito específicas. E a gente vai trazer, a partir da escalação do Bahia, uma escalação surpreendente para mal, né? Surpreendente para ruim, porque houve, na verdade, uma manutenção do que tinha sido feito. Eu já compartilho aí com os nossos amigos tricolores e compartilho também com você agora, pai. O Bahia veio a campo com Marcos Felipe, Gilberto, Canives, Vitor Hugo, Camilo Cândido, Rezende, Thiago Felipe, Tassiano, Ademir, Rafael Ratão e Everaldo seguindo no time, assim como o Vitor Hugo, duas figuras contestadíssimas, mas que foram escolhidas por Rogério Ceni para integrar os 11 principais, não é isso, pai? Isso. Eu já, do papo entre amigos, do papo família, e com alguns companheiros que prestigiam também o Farol Tricolor, assim que chegou a escalação para mim, eu disse: estranho demais Vitor Hugo na zaga. E, de novo, Vitor Hugo foi protagonista de dois lances que podiam ter complicado de vez a vida do Bahia. Isso desde o primeiro tempo. A outra coisa, é verdade que Everaldo procurou se virar como podia ali pela frente. Mas é verdade que se Luciano Juba entra de primeira, o Bahia podia ter um outro tipo de postura do jogo. Concordo que o Rogério Ceni, técnico do Bahia, aproveitou bem esses dias de treinamento. Concordo que sim. Vi uma outra postura defensiva, sem dúvida alguma, mas ainda algumas coisas que precisam ser observadas. Gilberto caiu muito e é um jogador que perde bastante na corrida para o adversário. O outro lado, o Flamengo jogou quase que o primeiro tempo todo em cima de Camilo Cândido. Se Juba estivesse nesse jogo, é claro que o Camilo Cândido não estaria sozinho. Vários lances fizeram 2-1, fizeram até 3-1 em cima de Camilo Cândido, e Ratão não tem o menor charme, não tem a menor postura nem conhecimento de um jogador que faça cobertura de lateral. Até pelo porte físico, um jogador mais pesado, essa coisa toda. No primeiro tempo, o Bahia correu muito risco, porque o Flamengo jogou absolutamente acionando o lado direito do ataque, o lado esquerdo da defesa do Bahia. Então, Gilberto já está em tempo de perder essa posição, até para Jacaré, aqui para nós. No miolo, Vitor Hugo pode ir para o banco, já tinha falado isso antes da bola rolar. E Camilo Cândido tem que ter um parceiro de apoio. Ele não esteve muito bem no jogo de hoje, mas andou sobrecarregado. Não sei sua avaliação, Diego. Eu concordo plenamente. O lado direito do Flamengo foi muito utilizado o primeiro tempo inteiro, como você falou. E Camilo Cândido é mais forte no apoio do que na defesa, como já vimos falando muitas vezes aqui. E o que é que acontece? Como o Flamengo pressionou muito por aquele lado, o Camilo não pôde subir.
Camilo tinha Não que foi. ficar, e ainda mais sobrecarregado, como você bem disse, na marcação, faltou um tanto de cobertura do lado esquerdo da defesa do Bahia, eu concordo plenamente. O que o Bahia teve de diferente, na minha visão, é que o Bahia jogou mais recuado, o Bahia jogou com as linhas mais baixas, como se diz hoje, né? O time mais recuado, aguardando mais o Flamengo para sair nos contra-ataques, o que era um movimento normal para um jogo como esse. Sim, Né? E sim. Iago foi posicionado muito como cabeça de área, saindo muito pouco para o ataque. Então, o que eu queria que fosse feito com Acevedo naquela posição foi feito com Iago, mas para mim é melhor que seja feito com Azevedo. Continuo defendendo que Acevedo seja o titular e não Iago. Mas o posicionamento de Iago mais defensivo deu pouco espaço para o Flamengo na frente da área do Bahia. Pouco espaço. O Sim, Flamengo sim. realmente encontrou muito espaço do lado direito do ataque, lado esquerdo, como você falou bem, do lado de Camilo Cândido, que não teve uma cobertura adequada. Mas fora isso, a defesa do Bahia se portou bem no primeiro tempo, à exceção de falhas individuais. Não vi falhas de posicionamento mais graves, mas Canu entregou uma bola, Vitor Hugo entregou outra bola, que poderiam ter gerado gols do Flamengo. A bola que Vitor Hugo entregou, inclusive, foi Canu que salvou depois, e a bola que Isso. Canu entregou, né, teve uma cobertura meio geral, assim, o Flamengo também não foi muito preciso, mas foi Isso. uma bola que Canu chegou a fazer uma falta, depois que fez a besteira de dominar errado a bola e entregar o ataque do Flamengo, e poderia, inclusive, ter tomado o cartão amarelo naquela ocasião. Eu vou trazer um pouquinho, pai, só para a gente falar, contextualizar a escalação do Flamengo, mas só para a gente falar depois das polêmicas, das questões do segundo tempo, quando o placar do jogo foi definido. Mas assim, ó, a escalação do Flamengo, deixa eu compartilhar contigo também, teve uma figura que foi muito importante assim no Flamengo, que foi exatamente o lateral direito Wesley, que voltou de suspensão, porque ele Sim. trabalhou com Everton Ribeiro fazendo essa dobra, muitas vezes esse trio com Gerson ou com Pedro fechando, fazendo facão para fechar, para finalizar, e isso sobrecarregou, como você bem disse, Camilo Cândido e estava sem a cobertura adequada. O Flamengo só achou jogo no primeiro tempo, ou por aí, ou em entregadas lamentáveis da defesa do Bahia. Mas o Bahia estava bem Verdade. postado defensivamente, o Foi. Bahia Foi. evitou muita coisa do Flamengo. O Flamengo foi superior ao Bahia, é bom que se diga isso, para não pensar que a gente está falando que. Ah, não, o Bahia fez um jogo defensivo sólido, na maioria do tempo, à exceção dessa questão pontual na lateral esquerda e dos erros individuais. Mas o Bahia fez um jogo que anulou praticamente o Flamengo o primeiro tempo inteiro. É Mas aí verdade. vem o segundo tempo, deixa eu voltar aqui para a escalação do Bahia, que é sempre melhor a gente falar em cima da escalação e das Claro. escolhas feitas para o Bahia, mas só pontuei para o pessoal aí a escalação do Flamengo para lembrar dessa circunstância da escolha de Everton Ribeiro, também pela impossibilidade de escalar Rascaeta, e Everton Ribeiro jogando na extrema direita, né? Bruno Henrique do outro lado não achou muita coisa no primeiro tempo, mas do lado de cá, Everton Ribeiro achou sim muita coisa, né? Trabalhando com o lateral direito, com o Wesley, e gerou perigo. Praticamente todo o perigo que o Flamengo gerou, à exceção de uma falta cobrada na trave, já nos acréscimos, foi pelo lado de Camilo Cândido, pai. Verdade, verdade. E essa é uma coisa que ficou realmente marcada. O primeiro tempo foi mais do Flamengo, mas o Bahia levou uma postura que não foi de retranca. É bom que a gente, para quem não assistiu o jogo, alguém pode dizer assim: ah, vocês estão dizendo que o Bahia ficou na retranca. Não ficou. O Bahia fez um jogo contido de tentar saídas rápidas pelas laterais. Como o Diego ressaltou, no aspecto do lado esquerdo, e eu já tinha destacado nos termos defensivos, Diego falou no termo de ataque, no termo ofensivo. A grande escapada que o Bahia faz habitualmente nas partidas pelo lado esquerdo ficou contida pelo fato da sobrecarga que o Camilo Cândido teve no jogo. Até por própria orientação, provavelmente, do Rogério Ceni, que deve ter dito: ó, segura aí, não saia não, porque os caras estão botando 2-1. Eu não entendi a demora de colocar mais uma vez o Luciano Juba. Ninguém está dizendo que o Luciano Juba é um jogador fora de série, que o Luciano Juba é algo assim que mereça muita atenção do mundo esportivo. Ainda não, mas é um jogador que tem potencial para trazer utilidade a essa equipe do Bahia. Hoje, por exemplo, com esse esquema de jogo que nós vimos, era interessante ele voltar no segundo tempo já com o Luciano Juba. Claro que sim.
Agora, quando está perdendo, aí você lembra de botar. Isso é que eu não entendo em cabeça de treinador, cabeça de técnico. Mas diga aí, Diego. Não, é isso mesmo. E a opção mais lógica seria, ó, já que Everaldo brigou e tudo, ajudou um pouco nas bolas aéreas defensivas, mas a opção normal seria a saída de Everaldo, utilizar Ratão Sim. mais centralizado, como tentou se fazer É, um pouco no segundo tempo, e lançar Luciano Juba, eu também acho que seria a melhor substituição possível. Mas aí vamos falar um pouquinho do segundo tempo, né? Segundo é, tempo começa já com muito movimento, né? Com Vitor Hugo cometendo mais uma falha lamentável. Canu vai fazer a cobertura dele, faz uma falta, aquele um tanto afobado, mais afobado do que deveria, como tem acontecido muito, né? sim, Mas ele sim. fez uma falta que acabou que era uma falta realmente necessária, né? Mas Uhum. Gerson estava indo meio para lá, meio para cá e o juiz preferiu primeiro dar o cartão amarelo e depois de consultar o VAR expulsou. É, Não é isso? voltou Essa inspirado no segundo escolha tempo. dele, eu vou falar dar uma opinião aqui sobre essa situação. Assim, todo mundo sabe o que é enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro, com pressão, precisando ganhar. Ainda mais com essa arbitragem que a gente questionou desde o início aqui, você questionou muito bem. Então todo mundo sabe o que é enfrentar esse Flamengo nessas situações. Então não pode vacilar em cima disso e dar margem a que a arbitragem tome determinada decisão, a que a qualidade do jogador do Flamengo que existe, lógico que a gente não está falando que o Flamengo é um time ruim, que só é ajudado pela arbitragem, não é isso. Mas dá Não é isso. margem a esse tipo de situação, a uma interpretação X da arbitragem, a um lance que sobra para um jogador que tem qualidade técnica para definir, não pode acontecer. Sim, E sim, foi isso que sim. aconteceu. Primeiro com o Vitor Hugo, que fez aquela lambança, que Canu chegou afobadamente, cometeu a falta, mas ali era uma situação que a culpa é muito maior de Vitor Hugo do que de Canu. Sem E aí dúvida. logo depois veio o lance do pênalti, inexistente, né? É um lance que, assim, pode até suscitar dúvida. Chegou a encostar, não chegou e tudo. Na minha opinião, inexistente. A gente trouxe, você até mandou para mim há pouco uma reportagem de Juca Kfouri também, concordando que não houve pênalti. Foi um lance, vamos dizer assim, no mínimo, muito polêmico, né? Mas o que aconteceu? Gilberto tinha uma bola na área, a bola que era para espanar de vez, para limpar a área, como se diz, ele demorou demais, deixou o jogador do Flamengo Foi. chegar perto, tocar na bola. Então esse tipo de Foi. vacilo não pode acontecer. Não pode Quebra o acontecer lance, porque dá quebra a bola. margem às coisas que eu falei e dá margem a gente perder um jogo que poderia resultar num ponto precioso que o Bahia estava bem postado, defendendo. Mesmo depois do gol, por incrível que pareça, com o jogador a menos e com o Flamengo, claro, com domínio de jogo, domínio, posse de bola, quase 70% no final. Mas mesmo depois do jogo, o Biel ainda acertou um contra-ataque perigosíssimo, que Juba conseguiu chegar no ataque, finalizou, infelizmente estava na perna direita, ele finalizou mal. Mas assim, o jogo poderia ter tido outro fim se não fossem esses vacilos que deram origem, na nossa opinião, na minha opinião, um erro de arbitragem e ao Bahia sair prejudicado e derrotado mais uma vez e continuar no Z4. Então, os vacilos, sei que a arbitragem é polêmica, para mim errou, errou. Mas os erros do Bahia foram determinantes para isso ser definitivo para o jogo, não é isso? Isso. Eu volto a dizer, o Bahia está nessa situação ridícula por culpa do Bahia mesmo. Por culpa de más contratações, demora de contratar laterais, não ter contratado um atacante de definição com qualidade para a primeira divisão do futebol brasileiro, um péssimo treinador que tinha antes, o Renato Paiva. Então, o Bahia está nessa situação por conta do Bahia, sem dúvida alguma. Hoje, no entanto, o que a gente viu foi uma arbitragem, no mínimo, perdida. Eu costumo assistir futebol pela televisão sem o som, só com as imagens. Nesses lances eu boto o som. E vi um certo contorcionismo dos que cobriam o jogo. Não foi bem assim? Será que foi? Veja bem, estamos na dúvida. Que dificuldade para dizer não foi? Que dificuldade? A arbitragem de Salvio Pereira é sempre assim. Não já se sabe, mas Seneme não sabe. O Wilson Luiz Seneme, o chefe da arbitragem do Bahia, do Brasil, não sabe, da CBF, no caso. Não sabe. Inocente. Precisa apurar mais, precisa acompanhar mais. Esse jogo a gente falou ontem. Não era um jogo para Salvio Pereira apitar. É confuso, tem decisões estranhas, e o que me causou espécie foi que os jogadores do Bahia fecharam em cima dele, dizendo que não foi pênalti, e mostrando o telão do estádio. Olá, ó o telão, dê uma olhada para cima. Ele nem para. Não, está marcado, está marcado. E aí, esse lance
não era para o VAR entrar, não é? Quando a decisão é do árbitro, não era para o VAR entrar nesse aí, não é? Poderia ter entrado. Lance de pênalti é lance que o VAR pode chamar o Mas árbitro depois sim dele para assumir, revisar. depois dele assumir, ele foi tão enfático que não dava para o VAR entrar. Não, Se ele poderia ter ficasse, chamado ele para ver, sim. podia, Entendo que mas sim, entendo que o VAR também tem responsabilidade no lance. muito, 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 sim. Eu só estou dizendo que ele foi tão empático, ficou tão distante que não dá nem para o VAR entrar com isso. O famoso Rodolfo Toschi Marques, que foi citado aqui também como um árbitro que na bandeirinha já andou errando muito contra o Bahia. Lamentável, que pena. Eu recomendo ao meu amigo, à minha amiga, vocês que acompanham o nosso Farol Tricolor, leiam Juca Kfouri, sem Sampaoli, com a ajuda do apito, Flamengo satisfaz nação. Pois é. Dê uma conferida. Está no UOL, o blog do Juca Kfouri, que destaca isso, para não dizer, estão falando isso porque é farol tricolor, vocês são Bahia, ou coisa assim. Mas tem isso mesmo, uma coisa indiscutível. Nós temos o vídeo do lance, mas não podemos passar por causa dos direitos de imagem da própria Globo. Nós teremos que ter autorização. Mas recomendo que os amigos, as amigas que acompanham o Farol Tricolor, é só botar aí no Google Flamengo 1, Bahia 0, lance do gol, e aí lance do pênalti, aí vocês vão ver exatamente isso. Mas, para mim, o Bahia está nessa situação por ele. Hoje aconteceu alguma coisa que nós tínhamos uma temeridade, tínhamos algo de preocupação, achávamos uma temeridade, no caso, dizendo melhor, a escalação de Sálvio Pereira, e no jogo, realmente, digamos assim, ele não foi nada feliz. Mas achei que o Bahia pode dar uma melhorada. Vitor Hugo sai do time, essa é uma, dá uma conferidinha exatamente em Gilberto e veja que, no pouco tempo que o próprio Luciano Juba esteve em campo, diante desses resultados ruins, diante da situação delicada do Bahia, já é tempo de dar uma oportunidade a esse jovem, viu, Diego? Pois é, e Luciano Juba, também deixa eu voltar aqui para nossa tela principal. Luciano Juba também fez um papel de lateral esquerdo no fim do jogo, reforçando essa ideia de que ele é mais apto para fazer a cobertura de Camilo Cândido e trocar passes com ele, fazer essa composição Sim. pelo lado esquerdo do Bahia. Então é por aí. Eu acho que o Bahia assim, foi prejudicado pela arbitragem, mas também deu margem à arbitragem de tomar esse tipo de decisão numa partida que tinha muita coisa envolvida, muita pressão envolvida. E o Bahia não pode dar mais esse tipo de vacilo. Também achei o posicionamento do Bahia defensivo melhor no jogo de hoje. Algumas falhas individuais ainda lamentáveis, mas o posicionamento melhor. Mas assim, eu também tenho um pouco de dúvida porque o time estava mais recuado. Então foi melhor a compactação do time. Mas vamos ver quando o Bahia precisar sair mais do jogo, se essa compactação vai continuar se verificando. Hoje foi uma situação um pouco excepcional por conta disso, né? Mas assim, eu senti também. O Bahia melhor postado, o Bahia com as coberturas melhores, a não ser ali no lado esquerdo, mas o Bahia que deu poucas chances ao Flamengo na maioria do jogo. Pode dizer, pai. É verdade, até porque um dos grandes destaques nas partidas do Bahia, quando perde, quando ganha, tem sido o Marcos Felipe. Não fez nenhuma grande defesa. Verdade. É certo que no primeiro tempo eles bateram a falta que foi no travessão. Mas travessão não conta. Ainda não conta meio gol, essas coisas não inventaram ainda. Bola na trave e não altera o placar, né? Como diria o Skank. Já existe aí. O Skank já canta isso, né? O Skank canta? Skank, isso aí. Pois é, grande Skank. Pois é. Então vamos encerrando por aqui, pai? Vamos. Lembrando que o Bahia volta a jogar contra o Goiás, e é no sábado, volta a jogar, e é contra o Goiás, sábado que vem, 4 da tarde, mesmo horário de hoje, e nesse domingo tem jogo do Santos com Vasco, 4 da tarde também. Na segunda tem Botafogo e Goiás. Não é possível que o Botafogo não volte a ganhar, pensando que já era campeão, e está vendo que a coisa não está tão fácil. Mas é isso aí. Bola para frente e vamos tentar levantar esse espírito de vencedor do time que está muito apagado, notadamente em horas decisivas.
Pois é. Valeu? Pois é, isso aí, pedindo mais uma vez aos amigos que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem e compartilhem à vontade para a gente seguir nesse projeto, firmes e fortes, com o apoio de vocês. É isso aí, felizmente mais uma derrota, Bahia segue no Z4, mas vamos esperar que mais esse tempo de trabalho gere bons frutos e a gente consiga uma sequência boa agora, pelo menos não vai ser contra o Flamengo no Rio. Bora Bahia, seguimos! Bora, Bahia. Vamos ver o que dá ainda.